Muito bem, chegamos ao nosso bloco 2 ainda da primeira aula. Lembrando que a primeira aula do nosso curso de Direito Constitucional, 1000 questões, é formada por 50 questões cada aula. São 20 aulas, cada aula dividida em 10 blocos de 5 questões cada. Questões de 2016 a 2018. Essa primeira aula é gratuita para você, assinante do meu canal do YouTube. Caso tenha interesse no curso completo para adquirir, basta acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Vamos então à questão de número 6. Ela foi cobrada no ano de 2017 para advogado CRA, de Santa Catarina. Veja só. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais, como você já sabe, está previsto no artigo 4º da nossa Constituição Federal. Veja só o que prevê o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Terceiro, autodeterminação dos povos. Quarto, não intervenção. Quinto, igualdade entre os estados. Sexto, defesa da paz. Sétimo, solução pacífica de conflitos. E oitavo, repúdio tanto ao terrorismo quanto ao racismo. Nono, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10, concessão de asilo político. Então vamos lá. Letra A fala não concessão de asilo político. Falso. A gente sabe que é concessão. B, intervenção em outros países. Falso. Na verdade, é a não intervenção. Letra C, autodeterminação dos povos. Verdadeiro. Então, a autodeterminação dos povos ela está presente no artigo 4º e o inciso específico é o inciso 3º. Então, anote aí, artigo 4º, inciso 3º. D. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade apenas com os países que mantêm relações econômicas e diplomáticas com o Brasil? Não, não é só com os países que mantêm relações econômicas e diplomáticas. O artigo 4º não foi restritivo desta forma. Então, a letra D ela está falsa. Então, nós não marcaremos a letra D. Gabarito, questão 6, letra C. Questão número 7, CESP 2016, Polícia Civil de Goiás, foi cobrado para escrivão de polícia substituto. Veja. Assinale a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na Constituição Federal de 88. Os fundamentos, eles estão previstos onde? Lá no artigo 1º da Constituição. Basta você lembrar aquele macete que já falamos em outras questões, que é aquele macete soci-di-valplo. Então, nós temos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e também nós temos o pluralismo político. Letra A, então, diz que valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é um fundamento, está certo? Corretíssimo. B. Autodeterminação dos povos é um princípio que rege a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Falso, a letra B. Letra C, igualdade entre os estados. Igualdade entre os estados é, conforme a gente pode observar, fundamento? Não, a igualdade entre os estados é um princípio que rege nas relações internacionais. Letra D, erradicação da pobreza, é um objetivo, lá no artigo 3º da Constituição. E letra E, solução pacífica dos conflitos, é um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Então, a questão número 7, o gabarito será a letra A. 8. Essa foi cobrada em 2017, Banca CESP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Veja, analista de gestão, julgamento. Caso em determinado estado da federação, um grupo de pessoas constitua uma associação, então a constituição de associação está no artigo 5º da nossa Constituição, especialmente o inciso 19,
para certo fim, que se comprove ilícita por meio de processo regular, somente decisão judicial poderá suspender as atividades da associação, independentemente do trânsito julgado da ação. Veja, então nós temos a constituição de uma associação. Se eu quero suspender ou dissolver aquela associação, então suspender, no caso aqui, as atividades ou dissolver a associação, dependerá de decisão judicial. Somente dependerá de trânsito julgado no caso de dissolução. Então, cuidado, anote aí. Dissolução de uma associação depende de decisão judicial transitada em julgado. No caso de suspensão, depende de decisão judicial, não dependerá de trânsito em julgado. Ok? E aqui está falando, então, que somente decisão judicial poderá suspender as atividades da associação, independentemente do trânsito julgado da ação. Verdadeiro, corretíssimo, a questão número 8. Entenderam? Vamos para 9. 2017, Banca Consuplan, Tribunal de Justiça de Minas, foi cobrado para titular de serviços de notas e de registros, provimento. Veja, são fundamentos da República Federativa do Brasil, exceto pluralismo político é fundamento? Sim, está no artigo 1º. Soberania também está no artigo 1º. Cidadania também é um fundamento. E letra D, erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Veja, essa erradicação da pobreza e marginalização, redução das desigualdades sociais e regionais, falso, porque aqui nós temos um objetivo e não um fundamento. Por isso que, como eu estava buscando o exceto, a letra D marcaremos. Tudo bem? Vamos para a última questão do bloco 2. Cobrado em 2017, Procurador Jurídico, Instituto Excelência, para o SAAI de Barra Bonita, São Paulo. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional é um princípio dessa relação internacional? Sim. Prevalência dos direitos humanos? Também. Autodeterminação dos povos? Também está no artigo 4º. Pluralismo político? Falso. Aqui nós temos um fundamento lá no artigo 1º. Igualdade entre os estados? Sim, é um princípio que rege essa relação internacional. E a defesa da paz, para concluirmos, também é um princípio que rege a relação internacional. Então, somente não entra o 4. Então, estão corretas 1, 2, 3, 5 e 6. Gabarito da questão número 10, letra C. Tá certo? Desta maneira, então, nós fechamos o bloco 2, voltaremos com o terceiro bloco, gratuito, free para você, essa primeira aula, com mais 5 questões. Até breve.